Eu só queria desfrutar da minha casa de praia, mas minha nora já estava lá, com a família inteira a tiracolo. O que essa velha sanguessuga está fazendo aqui? Não tem mais onde cair morta? Ela disse. Eu apenas sorri. Está tudo bem, querida. Mal sabia ela que a minha resposta transformaria a vida dela num inferno. Mas antes de continuar, me conte nos comentários de que cidade você está me ouvindo e se já passou por algo semelhante. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outras histórias como esta. Meu nome é Isabel, tenho 70 anos, e esta história aconteceu no verão passado, na minha casa de praia em Guarujá. Uma casa que ergui com as próprias mãos, tijolo por tijolo, com cada centavo que economizei em 40 anos de trabalho como costureira. Cada móvel, cada enfeite, cada vaso de planta foi escolhido com afeto e comprado com o suor do meu rosto. Quando meu marido, Antônio, faleceu há 5 anos, muitos pensaram que eu venderia tudo e me mudaria para um apartamento minúsculo. Isabel, você não precisa de tanto espaço, diziam. Uma casa dessas dá muito trabalho para uma mulher só, insistiam. Mas eu sabia o que aquela casa significava. Não era apenas concreto e tinta. Era a minha independência, a minha dignidade, o fruto de décadas acordando às 5 da manhã para costurar vestidos de festa, uniformes escolares e fazer 1000 concertos. A casa fica numa rua serena, a 3 quarteirões da praia. Tem 2 quartos, uma sala ampla com vista para um pequeno jardim que eu mesma cultivo e uma cozinha americana onde adoro preparar meus quitutes. O portão azul, já desbotado pelo tempo e pela maresia, as janelas de madeira pintadas de branco, a varanda com 2 cadeiras de balanço onde eu e Antônio víamos o tempo passar, saboreando nosso chimarrão nos fins de tarde de domingo. Cada detalhe desta casa narra a nossa história. Naquela sexta-feira de janeiro, preparei minha mala com o esmero de sempre. Separei meus livros favoritos, alguns ingredientes especiais para uma torta de banana que é minha especialidade, e até comprei queijos e vinhos para relaxar. Eu planejava aquele fim de semana há meses. Queria pintar a parede da sala que estava descascando, cuidar do meu jardim de temperos e, acima de tudo, encontrar um pouco de paz. Eram quase 3 da tarde quando cheguei. O sol forte, típico do verão paulista, e eu já podia sentir o perfume salgado do mar no ar. Mas ao colocar a chave na fechadura, notei que o portão estava destrancado. Estranho. Eu sempre tranco tudo antes de sair. Foi então que ouvi as vozes. Risadas altas, música, o tropel de crianças correndo. Meu coração disparou. Será que tinham invadido a minha casa? Empurrei o portão devagar, e o que vi me fez gelar. Minha varanda estava irreconhecível. Um cenário de caos. Brinquedos infantis jaziam espalhados por toda parte. Bonecas sem cabeça, carrinhos quebrados, pedaços de massinha grudados no chão que eu encerava com tanto zelo. Toalhas molhadas e mal cheirosas pendiam do varal que eu usava exclusivamente para secar minhas ervas. A mesa de plástico branca, que eu guardava com cuidado para emergências, estava cravada no meio do meu canteiro de rosas, com as pernas afundando na terra fofa onde eu plantara manjericão na semana anterior. A mesa estava coberta por uma montanha de latas de cerveja amassadas, pratos de papel engordurados e copos plásticos derramando um líquido pegajoso no meu gramado. E lá, sentada na minha cadeira de balanço preferida, aquela que Antônio fez com as próprias mãos e onde assistimos ao pôr do sol por 20 anos, estava minha nora, Mariana, balançando-se displicentemente, como se fosse a rainha daquele lugar. Mariana tem 35 anos. Sempre foi bonita, no sentido convencional. Cabelos loiros nos quais gasta uma fortuna, unhas impecáveis, roupas de marca que custam mais que meu orçamento do mês. Mas desde o primeiro dia, há 8 anos, algo em seu olhar me incomodava. Era um olhar calculista, gélido,
como se ela estivesse sempre medindo o valor das coisas e como poderia tirar vantagem de cada situação. Ela veio para São Paulo de uma cidadezinha do interior chamada Sertãozinho, onde a família sempre passou por dificuldades. Desde que se casou com meu filho, Roberto, há 6 anos, Mariana sempre deixou claro, com comentários disfarçados de inocência, que me achava uma velha antiquada, uma peça de museu, um peso na vida deles. Sogrinha, ela dizia com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos, a senhora precisa se modernizar, viver o agora, como se minha vida fosse algo que ela pudesse definir. Quando me viu parada no portão, com a mala na mão e uma expressão de pura perplexidade, Mariana não demonstrou o menor constrangimento. Pelo contrário, levantou-se da minha cadeira como se fosse a dona do lugar e caminhou até mim com uma arrogância que me deixou muda. O que essa velha sanguessuga está fazendo aqui? Não tem mais onde cair morta? As palavras dela foram como um tapa no rosto. Senti meu rosto queimar, não de sol, mas de humilhação, ali, no portão da minha própria casa. Respirei fundo e sorri. Está tudo bem, querida. Mas por dentro algo se partiu. E ao mesmo tempo, algo muito perigoso começou a despertar. E você? O que faria se sua nora a tratasse assim na sua casa? Mariana me encarou como se eu fosse um inseto. Olha, dona Isabel, nós já estamos instalados aqui há 3 dias. As crianças estão adorando. Trouxemos minha mãe e minha irmã Verônica. A senhora não pode simplesmente aparecer sem avisar e estragar nosso fim de semana. Sem avisar? Na minha própria casa? A realidade começava a se desenhar. E não era um mal-entendido. Era um plano. Mariana, querida, eu disse, mantendo a calma que 70 anos de vida me ensinaram. Esta é a minha casa. Eu não preciso de convite para vir aqui. Ela soltou uma risada seca. Sua casa? Ah, dona Isabel, a senhora está muito desatualizada. E então ela proferiu a frase que me fez perceber que eu havia subestimado a situação. Roberto já cuidou de toda a papelada. Tecnicamente, esta casa não é mais sua. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Roberto? Meu filho está envolvido nisso? Onde ele está? Perguntei. E pela primeira vez minha voz tremeu. Foi resolver umas coisas no cartório em Santos. Só volta domingo à noite. Mas não se preocupe. Ele me deixou a par de tudo. Mariana cruzou os braços. A senhora pode ficar no hotel da esquina. Ou melhor, volte para São Paulo. Nós cuidaremos bem da casa. Foi quando vi as outras pessoas na sala. Pela janela, identifiquei a mãe de Mariana, uma senhora obesa, e a irmã mais nova, Verônica. Todas completamente à vontade. Posso ao menos pegar umas roupas no meu quarto? Pedi, tentando salvar um fiapo de dignidade. Mariana suspirou, como se eu fosse uma criança mimada. Pode, mas seja rápida. E não mexa no que já arrumamos. Caminhei até a porta da frente. Da minha casa, repeti para mim mesma, para não esquecer. O que vi lá dentro quase me fez desabar. Minha mesa de jantar de madeira maciça, que eu e Antônio compramos num antiquário quando éramos recém-casados, estava profanada. Coberta por um amontoado de embalagens de delivery, caixas de pizza com restos ressecados, marmitas de alumínio com comida azeda e manchas pegajosas de refrigerante derramado na madeira que eu protegia como um tesouro. Minhas almofadas bordadas à mão, cada uma um projeto de meses, estavam jogadas no chão como trapos, com marcas de sapato e manchas de origem duvidosa. No meu sofá, 2 crianças com os pés sujos de areia comiam salgadinhos, espalhando migalhas e gordura no estofado, enquanto assistiam a desenhos animados num volume ensurdecedor. Aquele barulho estridente contrastava violentamente com o silêncio respeitoso que sempre reinou ali.
Era como se todo o cuidado, toda a harmonia que construí por décadas tivesse sido aniquilada em poucos dias. A mãe de Mariana, Dona Cláudia, remexia na minha geladeira. Você deve ser a Isabel, disse, sem nem me olhar direito. Que casinha bonitinha você tem. Ou melhor, tinha. E riu da própria piada cruel. Verônica, a irmã, mal levantou os olhos do celular. Oi, tia. Nossa, você parece mais velha pessoalmente. Subi as escadas com as pernas trêmulas. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Minhas mãos suavam frio no corrimão que Antônio instalou pensando na minha segurança na velhice. Eu precisava ver meu quarto. Precisava saber até onde a profanação tinha chegado. Quando girei a maçaneta da porta do quarto principal, o quarto que dividi com Antônio por mais de 20 anos, onde ele morreu segurando minha mão, quase tive um colapso. A cama, a minha cama, estava desfeita, com lençóis sujos que não eram meus. Roupas íntimas masculinas e femininas estavam jogadas pelo chão, um rastro de desleixo que me deixou nauseada. O guarda-roupa que Antônio fez sob medida estava escancarado, com as roupas deles misturadas às minhas, sem a menor cerimônia. Na minha penteadeira antiga, onde eu guardava as joias que Antônio me deu ao longo da vida, havia um arsenal de cosméticos caros e perfumes importados, espalhados como se fosse o balcão de uma loja. Eles estavam dormindo na minha cama sagrada, usando o meu banheiro, respirando o ar das minhas memórias mais preciosas. Abri a gaveta onde guardava meus documentos mais importantes. Meu coração parou. Estava vazia, completamente vazia. A escritura da casa, meus documentos, minha vida inteira em papel. Mariana! Gritei, descendo as escadas como um furacão. Ela estava na varanda, rindo com a irmã. Onde estão meus documentos? Onde está a escritura da minha casa? Mariana me olhou com uma falsa inocência. Que documentos, dona Isabel? Ah, aqueles papéis velhos? Roberto levou tudo para organizar. Ele disse que a senhora não tem mais cabeça para cuidar dessas coisas. Não tenho mais cabeça? Eu, com a mente mais lúcida que muita gente de 40? Mariana, eu exijo que você me diga o que está acontecendo. Ela suspirou, entediada. Vou ser clara. Roberto está preocupado com sua saúde mental. A senhora anda esquecida, confusa. Ele achou melhor assumir o controle dos seus bens antes que a senhora faça alguma besteira. Esquecida? Confusa? Eu? Isso é mentira, Mariana, e você sabe disso. Mentira? Ela riu, um som áspero e cruel. Dona Isabel, a senhora nem se lembra de ter assinado os papéis passando a casa para o Roberto no mês passado, lá no escritório do Dr. Henrique, em Santos. Deve ter esquecido, não é? A prova de que sua cabeça já não funciona mais. Eu nunca assinei papel algum. Eu nunca estive em escritório nenhum em Santos. E eu nunca, em toda a minha vida, ouvi falar de um doutor Henrique. O chão pareceu desfazer-se sob os meus pés. Eles não estavam apenas a invadir a minha casa, estavam a roubar minha vida. Forjavam documentos, inventavam conversas que nunca existiram, tecendo uma realidade paralela onde eu era apenas uma velha senil, incapaz de gerir o que era meu. E o meu filho, o meu próprio filho, era o arquiteto de tudo. Onde posso encontrar o Roberto? Perguntei, esforçando-me para que a voz não me traísse. Já lhe disse, ele só volta no domingo. E não vale a pena fazer escândalo, dona Isabel. Está tudo decidido. A senhora pode visitar a casa quando quiser, claro, mas agora quem manda aqui somos nós. Visitar? Visitar a minha própria casa? O meu olhar varreu a sala, detendo-se nos meus objetos a serem manuseados sem cuidado. Naquelas pessoas estranhas que agiam como donas de tudo o que eu construí com o suor do meu rosto.
Encarei Mariana, o seu sorriso malicioso e os seus olhos frios, e pela primeira vez em muito, muito tempo, senti uma fúria que já não sabia existir dentro de mim. Mariana, disse eu, num tom quase inaudível, você cometeu um erro muito grave. Ela riu. Que erro, dona Isabel? O erro foi deixar esta casa parada, sem uso. Casa de praia é para receber a família, para as crianças correrem, para fazer churrascos, festas, não para uma velha ficar sozinha a remoer a morte do marido. As palavras sobre o Antônio foram a última facada. Senti as lágrimas a queimar-me os olhos, um ácido de pura raiva, mas engoli-as. Nenhuma cairia na frente dela. Está bem, disse eu. Está tudo bem. Peguei na minha mala, que ainda jazia junto ao portão, e caminhei em direção ao carro. Mariana seguiu-me, provavelmente para se certificar de que eu iria mesmo embora. Ah, e Dona Isabel, gritou ela, quando eu já estava a entrar no veículo. Na próxima visita, não se esqueça de trazer os documentos do seu plano de saúde. O Roberto disse que precisa de a incluir como sua dependente. Dependente. Aos 70 anos, depois de uma vida inteira de trabalho, depois de erguer uma casa com as minhas próprias mãos, depois de criar um filho e dar-lhe tudo o que podia, eu seria dependente. Liguei o carro e saí devagar, observando pelo retrovisor a figura de Mariana a voltar para a minha varanda, para a minha casa, para a minha vida. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles imaginava, era que Isabel não era uma velhinha indefesa, disposta a aceitar a humilhação em silêncio. Eu carregava 70 anos de vida, 70 anos de batalhas, 70 anos de experiências que me ensinaram que o mundo não oferece nada de graça. E, acima de tudo, eu possuía uma inteligência que Mariana havia subestimado por completo. Enquanto conduzia de volta para São Paulo, a minha mente começou a traçar um plano. E não falo de vingança, com os seus gritos e dramas. Falo de algo muito mais devastador: justiça. Durante as 2 horas e meia de viagem, a minha mente operava como uma máquina de guerra. Cada quilômetro vencido na autoestrada trazia um novo pensamento, uma peça do quebra-cabeças que se encaixava, uma estratégia que tomava forma. Aos 70 anos, eu já tinha aprendido a diferença fundamental entre vingança e justiça. A vingança é um fogo de palha, emocional, explosiva, satisfaz no instante, mas não resolve a raiz do problema. A justiça, pelo contrário, é metódica, cirúrgica, definitiva. E Mariana estava prestes a descobrir essa diferença. Cheguei ao meu apartamento em Vila Madalena com o sol a pôr-se no horizonte. Um apartamento pequeno, mas acolhedor, que comprei com as economias da costura, num prédio antigo cujo porteiro me conhece há 15 anos. Boa noite, dona Isabel, cumprimentou o seu Joaquim. A senhora voltou cedo da praia. Mudança de planos, Joaquim, respondi, forçando um sorriso. Por dentro, eu fervia. Subi ao 6º andar, abri a porta do meu apartamento e, pela primeira vez em horas, respirei fundo. Ali, tudo estava no seu lugar, como eu tinha deixado. Os meus livros, organizados por autor. As minhas plantas, bem cuidadas. A minha velha máquina de costura Singer sobre a mesa da sala. Ninguém tinha violado o meu santuário, ninguém tinha remexido as minhas gavetas, ninguém tinha dormido na minha cama. Mas a sensação de segurança foi efêmera. Eu sabia que, se tinham conseguido tomar a minha casa de praia, não demoraria até que tentassem o mesmo com este apartamento. Peguei no celular. Marquei o número do Roberto. 8 da noite de uma sexta-feira. Ele deveria estar livre. O telefone chamou, chamou, chamou e caiu na caixa de correio. Tentei de novo. O mesmo resultado. Na terceira tentativa, a chamada foi recusada antes mesmo de completar o primeiro toque.
O meu próprio filho estava a evitar-me. Sentei-me na poltrona da sala, a que fora do meu pai e que eu trouxera comigo após a sua morte, e pela primeira vez desde que saí de Guarujá, permiti-me chorar. Não eram lágrimas de autocomiseração, eram lágrimas de uma raiva tão profunda que eu desconhecia ser capaz de sentir. O Roberto nasceu quando eu tinha 25 anos. Eu e o Antônio tentamos ter filhos durante 3 anos, e quando ele finalmente chegou, foi a alegria mais pura que já senti. Um bebê lindo, de olhos enormes e um sorriso que desarmava. Deixei de trabalhar por 6 meses para cuidar dele, mesmo sabendo que isso significava menos dinheiro em casa. O Antônio fazia horas extras como eletricista. Eu voltei a costurar de madrugada, depois de o Roberto adormecer. Fizemos tudo para lhe dar a melhor vida possível. Ele sempre foi um rapaz carinhoso, obediente, inteligente. Entrou em administração na USP, conseguiu um bom emprego numa empresa de logística, casou-se com a Mariana há 6 anos, numa festa linda que eu e o Antônio pagamos com muito sacrifício. E agora? Agora, ele conspirava com a mulher para me roubar. Sequei as lágrimas, mas a pergunta ecoava na minha mente, amarga como fel. Onde foi que eu errei? Peguei novamente no celular. Se o Roberto não queria falar comigo, eu iria descobrir o que se passava por outros meios. Liguei para a minha vizinha em Guarujá, a dona Esperança, uma senhora de 60 e poucos anos, que morava na casa ao lado há mais de uma década. Sempre fora uma boa amiga, uma pessoa observadora e discreta. Isabel, atendeu ela à segunda chamada. Que surpresa! Pensei que estivesse na casa. Dona Esperança, preciso de lhe perguntar algo muito importante. A senhora viu alguma movimentação na minha casa nos últimos dias? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, Isabel, eu queria ter te ligado, mas não queria parecer intrometida. Tem gente na sua casa desde terça-feira. Um monte de gente. Carros, música alta. Até montaram uma churrasqueira no seu jardim. Terça-feira. Estavam lá há 4 dias, e não 3, como Mariana dissera. Se chegaram na terça, isso significava que o Roberto tinha planeado tudo ao pormenor, sabendo exatamente quando eu chegaria. A senhora viu o meu filho Roberto por lá? Vi, sim. Ele chegou na quarta de manhã, com uns homens de fato. Ficaram umas 2 horas a mexer em papéis na mesa da sua varanda. Depois ele foi-se embora e não voltou mais. Mas a mulher dele ficou, com a família toda. Homens de fato a mexer em papéis. Isso não era uma invasão de impulso. Era uma operação calculada, com respaldo jurídico. Dona Esperança, por acaso ouviu alguma conversa? Algo que me possa ajudar a entender o que se passa. Ela baixou a voz, como se temesse ser ouvida. Ontem à tarde, eu estava a regar as plantas na varanda e não consegui evitar ouvir. A sua nora estava ao telefone, a falar bem alto. Dizia que ia vender a casa ainda este ano, que já tinha compradores interessados, que era só uma questão de acertar os papéis. O meu sangue gelou. Vender? Eles queriam vender a minha casa? Isabel, está tudo bem? O que está a acontecer? Estou a tentar descobrir, Dona Esperança. Se a senhora vir mais alguma coisa, pode ligar-me? Claro, minha filha. E tenha cuidado, sim? Desliguei o telefone, com as mãos a tremer. Vender a minha casa. A casa que construí com cada centavo que juntei durante 40 anos. A casa onde eu e o Antônio fomos felizes. A casa onde eu planeava viver os meus últimos anos em paz. Não, isso não iria acontecer. Fui até ao meu armário e tirei de lá uma pasta onde guardava todos os meus documentos importantes. Lá estavam as cópias de tudo: certidão de nascimento, RG, CPF, comprovativos de rendimento
extratos bancários. E o mais importante, a segunda via da escritura da casa, que sempre guardei em separado, por precaução. Porque havia algo que Mariana e Roberto, na sua arrogância, não sabiam. Isabel não era uma velha ingênua. Eu trabalhara anos como autônoma, lidando com contratos, notas fiscais, finanças. Sabia a importância de ter uma cópia de segurança de tudo. Abri o meu notebook. Sim, aos 70 anos, eu sei usar um computador. Aprendi há 5 anos num curso para a terceira idade. Comecei a pesquisar por advogados especializados em direito de família e patrimonial em Santos. Se eles tinham advogados, eu teria também. E teria o melhor. Encontrei o nome de um escritório com excelentes avaliações. Galvão e Associados, advocacia especializada. O Dr. Thomas Galvão tinha um histórico de vitórias em casos de fraude documental e invasão de propriedade. Parecia ser exatamente o que eu precisava. Mas eram 9 da noite de uma sexta-feira. Teria de esperar até segunda-feira. Segunda-feira era demasiado longe. Eu não conseguia ficar de braços cruzados, sabendo que aquela gente estava na minha casa, a fazer sabe-se lá o que com os meus bens. Foi então que uma memória antiga, quase esquecida, me assaltou o pensamento. Roberto sempre fora descuidado com palavras passe. Desde a adolescência, usava a mesma combinação para absolutamente tudo. A senha. Tinha que ser a data de nascimento dele, seguida do nome Vasco, sua eterna paixão pelo futebol. Tentei 2007. Nada. 2008. Negado. 2009. 2010. A tela piscava com a recusa e eu seguia, ano após ano, em uma ladainha digital de fracassos que se estendia por séculos imaginários. Cada número uma pequena pá de terra sobre a minha esperança. E então, finalmente, acesso concedido. A voz de Roberto, capturada na frieza do texto digital, soava conivente. Perfeito. Vou listar todos os supostos episódios de confusão que a Mariana presenciou. Ela tem uma memória excelente para esses detalhes. E logo abaixo, episódios de confusão de Isabel. Tudo inventado. Tudo uma mentira deslavada. A conversa continuava. A voz do Dr. Henrique era untuosa, profissional. Roberto, apenas para confirmarmos nosso acordo. Meus honorários são de R$ 15.000 por todo o processo, mais 2.000 para o laudo do Dr. Moreira. Você confirma o pagamento? A resposta do meu filho foi imediata. Confirmado. Mariana já separou o dinheiro. Vale cada centavo para proteger o patrimônio da família antes que a mamãe faça alguma besteira com as economias. Proteger o patrimônio. Eles me roubavam enquanto se convenciam de que me faziam um favor. Havia mais e-mails. Um mostrava Roberto pesquisando preços de casas similares à minha na região, calculando o valor da venda. Em outro, uma imobiliária de Santos respondia a uma consulta sobre o processo de venda de uma propriedade recém-herdada. Eles já planejavam a venda antes mesmo de terem concluído o roubo. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada troca de mensagens, cada prova da fraude que orquestravam contra mim. Mas o pior ainda estava por vir. No final da pasta, encontrei uma mensagem que Roberto enviara para Mariana na semana anterior. Mari, amor, ainda sinto um peso na consciência por causa dessa história com a mamãe. Será que não estamos sendo cruéis demais? Mas foi a resposta dela que fez algo se quebrar dentro de mim, liberando um ódio que eu não sabia ser capaz de sentir, um gelo que queimava. Roberto, sua mãe teve a vida inteira para aproveitar essa casa. Agora é a nossa vez. Nossos filhos merecem crescer com uma casa de praia, criar memórias. Isabel já viveu a vida dela, já aproveitou o que tinha para aproveitar. Agora ela só fica lá, remoendo um marido morto e desperdiçando um patrimônio que poderia trazer alegria para a família de verdade. Pare de sentir culpa.
Você é filho único. Essa casa seria sua de qualquer jeito. Estamos apenas antecipando o inevitável. Isabel já viveu a vida dela. Como se, aos 70 anos, eu fosse um estorvo a ser descartado. Antecipando o inevitável. Como se me enterrassem em vida. Fechei o computador. Fiquei ali, parada no escuro da sala, tentando absorver a dimensão daquela traição. Não era apenas Mariana o manipulando. Era Roberto, meu Roberto, concordando ativa e conscientemente em me roubar, em me humilhar, em me declarar incapaz. Meu filho não era uma vítima, era um criminoso, cúmplice da própria esposa. Mas eles cometeram um erro fatal. Subestimaram Isabel. Peguei o celular e liguei para ele novamente. Desta vez, atendeu no terceiro toque. Alô, mãe? A voz dele soava tensa. Roberto, nós precisamos conversar. Mãe, eu sei que a senhora deve estar confusa com a situação da casa, mas pode deixar que na segunda-feira eu explico tudo direitinho, tá? Estou meio ocupado agora. Confusa. Ele também usava aquela palavra. Roberto, eu quero falar com você agora. Hoje à noite. Mãe, não dá. Estou em Santos. Só volto domingo. Mas segunda, sem falta, a gente conversa. Eu prometo. Roberto, minha voz saiu firme, cortante, desprovida de qualquer calor maternal. Se você não vier aqui, agora, eu garanto que você se arrependerá pelo resto da sua vida. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Mãe, a senhora está me ameaçando? Não, meu filho. Estou te dando uma última chance de fazer a coisa certa. Outro silêncio. Tá bom, mãe. Eu vou aí, mas só posso ficar um pouco. Desliguei e fui tomar um banho. Precisava da mente clara para o que viria a seguir. Aquela conversa decidiria se Roberto ainda teria alguma chance de redenção ou se ele se tornaria, para sempre, meu inimigo. 1 hora e meia depois, a campainha tocou. Ao abrir a porta, encarei um homem de 45 anos que eu já não reconhecia. Ele estava visivelmente nervoso, balançando as chaves do carro, evitando meu olhar. Oi, mãe. Entre, Roberto. Ele se sentou no sofá, no mesmo lugar de onde, quando criança, me contava seus problemas da escola. Agora, era um estranho na minha sala. Roberto, comecei, sentando-me na poltrona à sua frente. Eu sei de tudo. Ele piscou, atordoado. Sabe de quê, mãe? Sei do doutor Henrique Medeiros, do laudo médico falso, dos 15.000 reais que vocês pagaram para forjar minha interdição. Sei que já planejam vender a minha casa. O rosto de Roberto tornou-se uma máscara pálida. Mãe, eu. E sei que você disse à sua esposa que eu já vivi a minha vida e que vocês estão apenas antecipando o inevitável. Ele baixou a cabeça derrotado. Ficou em silêncio por um longo minuto. Como a senhora descobriu? Ele nem tentou negar, apenas perguntou como. Isso não importa, Roberto. O que importa é a escolha que você precisa fazer agora. Ele ergueu os olhos e, pela primeira vez na vida, vi medo no olhar do meu filho. Que escolha? Ou você para com essa palhaçada agora, devolve meus documentos, tira aquela gente da minha casa e nós fingimos que nada disso aconteceu, ou você segue com esse plano e eu acabo com a vida de vocês dois nos tribunais. Roberto engoliu em seco. Mãe, a senhora não entende. A casa é muito grande para a senhora, sozinha. A gente só quer cuidar de você. Roberto, poupe-me das suas mentiras. Eu li os e-mails. Eu sei que querem vender a casa e ficar com o dinheiro. Ele ficou em silêncio por vários segundos e então me olhou diretamente nos olhos. E se for isso mesmo, mãe? A senhora tem 70 anos.
Para que precisa de uma casa de praia? Nossos filhos são pequenos. Eles aproveitariam muito mais. A senhora tem o apartamento, a aposentadoria. Não ia lhe faltar nada. Não ia me faltar nada. Como se minha casa fosse um objeto, algo descartável. Roberto, aquela casa são 40 anos da minha vida. Cada tijolo foi pago com o meu suor. É lá que eu ainda sinto a presença do seu pai. É o único lugar no mundo que é verdadeiramente meu. Mãe, o papai morreu há 5 anos. A senhora não pode viver no passado para sempre. As palavras dele me atingiram como uma facada, mas ao mesmo tempo trouxeram uma clareza cristalina sobre quem era o homem sentado à minha frente. Roberto, eu disse, com uma calma assustadora, você deixou de ser meu filho hoje. Ele piscou, confuso. Mãe, não precisa ser tão dramática. Não é drama, Roberto. É um fato. Meu filho jamais me roubaria. Jamais me humilharia. Espalharia mentiras sobre minha sanidade ou conspiraria para me tirar o que é meu por direito. Levantei-me e caminhei até a porta, abrindo-a. Mãe, espera! Você tem até domingo, à meia-noite, para desfazer essa bagunça. Tire aquela gente da minha casa, devolva meus documentos e cancele essa farsa. E se eu não fizer? Sorri. Foi o primeiro sorriso genuíno que dei desde que voltei do Guarujá. Nesse caso, você vai descobrir do que uma costureira de 70 anos é capaz quando decidem mexer com o que é dela. Roberto me olhou como se visse uma estranha, e de fato, via. A mãe que ele conhecia, amorosa e compreensiva, havia morrido naquela sala. Domingo, meia-noite, Roberto. Não se atrase. Ele saiu sem dizer mais nada. Ouvi o carro arrancar rua abaixo e sorri novamente. A guerra havia começado. Na manhã de sábado, acordei às 5, como sempre. Mas não por hábito. Minha mente trabalhava a 1000 por hora, planejando cada passo da minha contraofensiva. Roberto tinha até domingo à noite para fazer a coisa certa. E eu tinha 1 dia e meio para me preparar para o caminho errado que eu sabia que ele escolheria. Tomei meu café, o pão integral com queijo branco de sempre, enquanto organizava o plano. Primeiro, contatar o advogado Thomas Galvão. Segundo, reunir todas as evidências. Terceiro, ir ao Guarujá e documentar a invasão da minha casa. E quarto, preparar o terreno para que na segunda-feira eu estivesse pronta para uma guerra jurídica sem misericórdia. Às 7 em ponto, liguei para o escritório Galvão e Associados. Sabia que estaria fechado, mas contava com um número de emergência na secretária eletrônica. Olá, você ligou para Galvão e Associados. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Em caso de emergência jurídica, envie uma mensagem para o WhatsApp. Anotei o número e enviei a mensagem imediatamente. Bom dia, Dr. Thomas. O meu nome é Isabel Santos. Tenho 70 anos e sou vítima de uma tentativa de fraude patrimonial orquestrada pelo meu próprio filho e pela minha nora. Eles invadiram a minha casa de praia, forjaram documentos para transferir a propriedade para o nome deles e agora tentam declarar-me mentalmente incapaz para se apoderarem de todos os meus bens. Tenho provas documentais de tudo. Seria possível uma consulta de emergência ainda hoje? Estou disposta a pagar o que for preciso. 5 minutos depois, o meu telefone tocou. Dona Isabel, aqui é Thomas Galvão. A sua voz era firme, profissional, mas continha uma nota de urgência que me tranquilizou. Ele tinha compreendido a gravidade da situação. Recebi a sua mensagem. A senhora consegue estar no meu escritório em Santos dentro de 2 horas? Consigo sim, doutor. Muito obrigada por me atender num sábado. Dona Isabel, a fraude contra idosos é uma das coisas que mais me revolta nesta profissão. E quando é perpetrada por familiares, torna-se ainda mais hedionda.
Vemo-nos às 9h30. 2 horas mais tarde, eu estava sentada no escritório mais elegante que já vira. O doutor Thomas Galvão era um homem na casa dos 50, de cabelos grisalhos e ternos caros, mas com um olhar bondoso que me fez confiar nele no mesmo instante. Ele ouviu toda a minha história sem uma única interrupção, tomando notas detalhadas num caderno de couro. Quando terminei, ele suspirou profundamente. Dona Isabel, em 25 anos de advocacia, já vi muitos casos de fraude patrimonial, mas poucos tão bem documentados como o seu. A senhora fez um trabalho de investigação impressionante. Ele analisou todos os papéis que eu levara, as capturas de ecrã das conversas no Facebook, os e-mails trocados entre o Roberto e o Dr. Henrique Medeiros, os comprovativos de transferência bancária, as fotos que a Mariana publicara, gabando-se da herança antecipada. Dr. Thomas, eu quero que eles paguem por isto. Não quero apenas a minha casa de volta. Quero que sejam responsabilizados criminalmente pelo que fizeram. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Dona Isabel, a senhora tem de compreender que o Roberto é seu filho. Se seguirmos por este caminho, não haverá retorno. Ele pode ser preso. Pode ficar com antecedentes criminais para o resto da vida. Tenha certeza de que é isso que deseja? A pergunta dele fez-me hesitar por um instante. Roberto, o meu bebê, a quem embalei durante noites de insônia. O menino que eu levava para a escola na minha bicicleta. O jovem que chorou no meu ombro quando a primeira namorada o rejeitou. Mas então, as palavras que ele dissera a Mariana ecoaram na minha mente. A Isabel já viveu a vida dela. Lembrei-me da frieza no seu olhar quando me disse que eu não podia viver para sempre no passado. Lembrei-me de como ele nem sequer tentou negar quando o confrontei sobre a fraude. Doutor, disse eu, olhando-o diretamente nos olhos. O Roberto que eu criei jamais seria capaz de me fazer isto. O homem que tenta roubar-me não é o meu filho. É um criminoso que, por acaso, tem o meu sobrenome. O Dr. Thomas assentiu lentamente. Compreendi. Então, vamos partir para a ofensiva total. Ele pegou num novo bloco de notas e começou a escrever. Primeiro, vamos entrar com uma ação de reintegração de posse da sua casa. Com as provas que a senhora trouxe, consigo uma liminar em 48 horas para os remover da propriedade. Segundo, vamos denunciar o Dr. Henrique Medeiros e o Dr. Carlos Moreira à Ordem dos Advogados e ao Conselho Federal de Medicina, respectivamente. Falsificação de documentos e fraude médica são crimes gravíssimos. Terceiro, vamos abrir um processo-crime contra o Roberto e a Mariana por estelionato, falsificação de documentos, invasão de propriedade, furto, vi que eles mexeram nas suas joias, e difamação, por espalharem mentiras sobre a sua saúde mental. E quarto, vamos entrar com uma ação cível por danos morais. O que eles lhe fizeram não tem preço, mas vamos fazê-los pagar até ao último centavo que tiverem. Cada ponto que ele listava fazia-me sentir mais forte, mais determinada. Finalmente, alguém me estava a levar a sério, tratando-me como a mulher inteligente e capaz que sempre fui. Quanto vai custar tudo isto, doutor? Dona Isabel, serei muito franco. Normalmente, um caso desta dimensão custaria entre 50 e 80 mil reais, mas eu tenho uma proposta. Ele recostou-se na cadeira e sorriu. Quando vencermos, e vamos vencer, porque as provas são irrefutáveis, quero que autorize o meu escritório a dar entrevistas à imprensa sobre o caso. A fraude contra idosos é um problema nacional, e a sua história pode ajudar outras pessoas na mesma situação. Se concordar, os meus honorários serão de apenas 20 mil reais, pagos somente quando ganharmos, e ainda os processaremos para que lhe ressarçam todos os custos legais.
R$ 20.000 era muito dinheiro, mas eu tinha quase 50.000 guardados na poupança. E se isso significava justiça, valia cada centavo. Doutor, eu aceito, com uma condição. Qual? Quero estar presente em cada audiência, em cada confronto, em cada momento em que eles tiverem de responder pelo que fizeram. Quero olhá-los nos olhos quando se aperceberem que subestimaram a velhinha senil. O Dr. Thomas deu uma gargalhada genuína. Dona Isabel, a senhora vai ser a minha cliente favorita. Saímos do escritório com um plano de ação completo. O Dr. Thomas iria trabalhar durante o fim de semana para preparar toda a documentação. Na segunda-feira de manhã, às 8 em ponto, estaríamos no Fórum de Santos a protocolar as primeiras ações. Mas antes, eu precisava de fazer uma coisa. Doutor, pode acompanhar-me até minha casa agora? Quero documentar tudo o que eles fizeram lá com uma testemunha. E, quem sabe, dar-lhes um vislumbre do que está para vir. O sorriso dele tornou-se ainda maior. Dona Isabel, será um prazer. 1 hora depois, estávamos a estacionar em frente à minha casa. O portão estava escancarado, havia lixo espalhado no passeio e o barulho que vinha de dentro parecia o de uma festa de adolescentes. Eram 2 da tarde de um sábado e eles estavam a transformar a minha propriedade numa autêntica pocilga. O Dr. Thomas tirou várias fotos da fachada, do lixo, dos carros a ocuparem lugares indevidamente. Depois, tocamos a campainha. Quem atendeu foi Verônica, a irmã da Mariana, vestindo um biquíni mínimo e segurando uma lata de cerveja. Ah, vejam só quem voltou, disse ela, a voz arrastada pelo álcool. A dona da casa. Na verdade, respondi com a voz mais calma do mundo. Eu sou a dona da casa. E este é o meu advogado, Dr. Thomas Galvão. A expressão dela mudou instantaneamente quando viu o homem de terno ao meu lado. Mariana, gritou ela. Anda cá. Mariana apareceu, também de biquíni, mas tentou cobrir-se apressadamente com uma canga ao ver-me com o advogado. Dona Isabel, que surpresa. Não sabia que vinha hoje. O Roberto não está. Foi comprar carne para o churrasco. Imagino, respondi. Mariana, este é o Dr. Thomas Galvão, o meu advogado. Ele está aqui para documentar a invasão ilegal da minha propriedade. O Dr. Thomas adiantou-se, tirando um cartão da carteira. Senhora, o meu nome é Thomas Galvão. Sou advogado especialista em direito patrimonial. Estou a representar a Dona Isabel Santos, a legítima proprietária desta residência. Poderia informar-me sob que autorização legal estão a ocupar esta propriedade? Mariana ficou visivelmente nervosa, olhando de mim para o advogado. Como assim, autorização legal? O Roberto já explicou à minha sogra que tratamos de todos os papéis. A casa já foi transferida para o nome dele. Interessante, disse o Dr. Thomas, continuando a tirar fotos. Poderia mostrar-me essa documentação? Porque nos registros oficiais que consultei ontem, a propriedade ainda está em nome de Isabel Santos. Foi então que vi o pânico nos olhos dela. Percebeu que tinha falado demais. Eu. Eu não trato dessas coisas. É o Roberto que resolve. Compreendo. E onde está o senhor Roberto agora? Ele foi resolver umas coisas, doutor. Thomas anotou tudo no seu caderno. Perfeito. Senhora, a partir de segunda-feira, irá receber uma notificação judicial para desocupação imediata desta propriedade. Recomendo que procure um advogado. Entramos na casa para documentar os estragos. Era pior do que eu imaginava. A minha mesa de jantar estava riscada, alguns dos meus livros estavam molhados e estragados. Havia marcas de cigarro no sofá. Na cozinha, a minha louça fina estava partida no lava-louça, como se a tivessem usado e simplesmente largado ali. Mas o pior foi quando subimos ao quarto. Além da desarrumação total, eles tinham mexido no meu guarda-roupa, e várias das minhas peças de roupa íntima
estavam jogadas no chão, sujas. Foi uma violação tão profunda da minha privacidade que senti vontade de chorar. O Dr. Thomas documentou tudo metodicamente, tirando fotos de cada divisão, cada dano, cada prova daquela ocupação desrespeitosa. Quando descemos, Mariana estava ao telefone, claramente a ligar para o Roberto em pânico. Roberto, tens de voltar agora. A tua mãe está aqui com um advogado. Eles estão a fotografar tudo, a falar em processo. Ela viu-me a olhar e virou o rosto, mas continuou a falar alto o suficiente para eu ouvir. Que história é essa de a casa ainda estar no nome dela? Não disseste que já tinhas resolvido tudo? O Dr. Thomas aproximou-se de mim e sussurrou. Dona Isabel, quer fazer uma declaração para ela? Olhei para a Mariana, que ainda tentava explicar a situação ao Roberto, e decidi que era hora de mostrar as minhas cartas. Mariana, chamei, alto o suficiente para a obrigar a parar a chamada. Podes dizer ao Roberto que eu sei de tudo. Sei do doutor Henrique Medeiros. Sei dos 15 mil reais. Sei do laudo médico falso. Sei que já estão a tentar vender a minha casa. Ela ficou branca como a cal da parede. E podes dizer-lhe também que na segunda-feira de manhã estarei no fórum a protocolar processos criminais contra vocês os dois, por estelionato, falsificação de documentos, difamação, invasão e furto. Mariana começou a gaguejar algo, mas eu continuei. Ah, e Mariana, aquelas publicações no Facebook onde dizes que eu tenho episódios de confusão mental e que às vezes não reconheço pessoas próximas. O meu advogado já guardou tudo. É mais uma acusação por difamação. Ela desligou o telefone bruscamente e encarou-me com uma raiva que já não conseguia disfarçar. Escuta aqui, sua velha maldita. Podes vir com o advogado, com a polícia, com quem quiseres. Mas esta casa já é nossa. O Roberto é teu único filho. Não tens mais ninguém no mundo. Quando morreres, tudo vai ser dele de qualquer maneira. A gente só está a adiantar o inevitável. O inevitável? Repeti. Interessante escolha de palavras. Foi exatamente isso que escreveste no e-mail para o Roberto na semana passada. O rosto dela ficou ainda mais pálido. Como é que tu. Como é que eu sei do e-mail, Mariana? Porque o Roberto usa a mesma palavra passe para tudo desde os 15 anos, e porque, ao contrário do que vocês pensam, eu não sou uma velha indefesa. Sou uma mulher de 70 anos que trabalhou a vida inteira, criou um filho sozinha depois de enviuvar, construiu uma casa com as próprias mãos e não vai deixar que dois criminosos destruam tudo o que eu construí. O Dr. Thomas aproximou-se e fez-me um sinal de que era hora de irmos. Mariana, disse ele, na segunda-feira de manhã, a senhora receberá as notificações oficiais. Sugiro que arrume as suas coisas e saia voluntariamente antes disso. Será melhor para todos. Quando estávamos a sair, ela gritou atrás de nós. Vocês vão arrepender-se. O Roberto não vai deixar isto assim. Ele tem direitos. Parei a porta e virei-me para ela uma última vez. Mariana, os únicos direitos que o Roberto tinha eram os de um filho amado. E esses ele perdeu no momento em que decidiu trair-me. O que ele tem agora é uma mãe que vai lutar com todas as forças para o ver atrás das grades. Saímos da casa sob os olhares furiosos de Mariana e da sua família, mas eu sentia-me mais forte do que em anos. No carro, o Dr. Thomas disse-me: Dona Isabel, a senhora foi perfeita. Agora eles sabem que não estamos a brincar. Doutor, eles ainda não viram nada. Segunda-feira é apenas o começo. Ele riu. Esta é uma das vinganças mais elegantes que já vi na minha carreira. Não é vingança, doutor. É justiça. A vingança seria emocional, impulsiva. A justiça é isto que estamos a fazer. Metódica, calculada e definitiva. Quando cheguei a casa, ao final da tarde,
O meu telemóvel tinha 14 chamadas não atendidas do Roberto e 23 mensagens no WhatsApp. Todas desesperadas, a tentar convencer-me a conversar, a resolver em família, a não envolver advogados. A última mensagem, enviada 5 minutos antes, dizia: Mãe, pelo amor de Deus, eu sou teu filho. Não faças isto comigo. A gente pode conversar e chegar a um acordo. Respondi apenas: Roberto, agora é tarde demais. E desliguei o telemóvel. Na segunda-feira, a guerra iria começar. Segunda-feira, 7 da manhã. Acordei mais descansada do que dormira em semanas. Era o dia da justiça e eu estava pronta. Vesti o meu melhor conjunto, um fato azul marinho que eu mesma costurara anos atrás para o casamento de uma cliente rica, mas que nunca usara por achar elegante demais para a minha vida simples. Hoje era o dia perfeito para ele. Passei um pouco de batom, penteei o meu cabelo grisalho e olhei-me ao espelho. A mulher que me encarava de volta já não era a Isabel humilhada que saíra do Guarujá na sexta-feira. Era uma guerreira de 70 anos, pronta para a batalha. O Dr. Thomas encontrou-me no Fórum de Santos às 8 em ponto, com 2 pastas cheias de documentos e um sorriso confiante. Bom dia, dona Isabel. Dormiu bem? Como um bebê, doutor. Hoje é o dia em que recupero a minha vida. Entramos e protocolamos 4 processos diferentes: reintegração de posse, ação penal por estelionato e falsificação de documentos, ação cível por danos morais e o pedido de bloqueio dos bens do Roberto e da Mariana para garantir o ressarcimento. A juíza que analisou o nosso pedido de liminar era uma mulher na casa dos 50, a doutora Fernanda Oliveira. Ela leu todos os documentos com uma atenção crescente. Pude ver nos seus olhos a indignação a aumentar a cada página que virava. Dr. Thomas, esta documentação é impressionante. Raramente vi um caso de fraude familiar tão bem orquestrado e, ao mesmo tempo, tão cruel. Excelência, o que temos aqui não é um mero litígio. A minha cliente foi vítima de uma fraude covarde e elaborada. Não apenas tentaram roubar o seu patrimônio, atacaram a sua dignidade, a sua sanidade, para justificar o crime. Em 25 anos de advocacia, este é um dos casos mais repugnantes que já enfrentei. A juíza olhou diretamente para mim, e eu vi nela não apenas uma magistrada, mas uma mulher que compreendia a dimensão do que eu estava a passar. Dona Isabel, a senhora tem a certeza de que quer prosseguir com a ação criminal contra o seu filho? É uma decisão irreversível, que pode resultar na prisão dele. Respirei fundo. Aquela pergunta assombrava-me há dias. Uma parte de mim, a mãe que criou Roberto por 45 anos, gritava para que eu perdoasse, para que tentasse resolver tudo em família. Mas a mulher em que me havia tornado, a mulher que descobriu a própria força aos 70 anos, sabia que não havia outro caminho. Excelência, o meu filho morreu para mim no momento em que decidiu trair-me. O que eu quero é justiça. Justiça contra os criminosos que tentaram roubar-me, humilhar-me e destruir a minha dignidade. Ela assentiu, visivelmente tocada pela firmeza da minha resposta. A liminar está deferida. Um oficial de justiça, acompanhado de força policial, irá cumprir a reintegração de posse hoje mesmo, às 2 da tarde. Dr. Thomas, os réus terão 2 horas para desocupar voluntariamente o imóvel a partir da notificação. Saímos do fórum vitoriosos. O primeiro round era nosso. Dona Isabel, disse o Dr. Thomas, enquanto caminhávamos para o carro. A senhora quer estar presente na reintegração de posse? Sorri. Doutor, eu não perderia isso por nada neste mundo. Às 2 da tarde em ponto, chegamos à minha rua, acompanhados de um oficial de justiça, 2 policiais militares, um escrivão e um caminhão de mudanças que o Dr. Thomas havia providenciado. Havia também uma equipa de filmagem que documentava a diligência para fins judiciais.
O alvoroço, naturalmente, atraiu a atenção dos vizinhos. Dona Esperança estava à sua janela, preocupada comigo, mas visivelmente aliviada por ver que eu não estava mais sozinha nesta luta. Outros vizinhos também saíram para observar. Após uma semana de invasão ruidosa, a paz finalmente voltaria à rua. Mariana atendeu a porta. Ela já sabia o que estava a acontecer. Devia ter visto a movimentação. Roberto estava ao seu lado, pálido e com olheiras fundas, a imagem do desespero. Era óbvio que não dormia desde a nossa conversa no sábado. Mãe, por amor de Deus, podemos conversar? Não precisa de ser assim. A gente pode chegar a um acordo. Eu devolvo tudo. A sua voz estava embargada. As mãos tremiam. Por um instante, a lembrança do menino de 5 anos que corria para os meus braços após um pesadelo quase me fez vacilar. Mas mantive-me firme. O oficial de justiça adiantou-se. Senhora Mariana dos Santos Silva e senhor Roberto Santos estão a ser oficialmente notificados da liminar de reintegração de posse expedida pela Terceira Vara Cível de Santos. Tem 2 horas para desocupar voluntariamente este imóvel, retirando todos os seus pertences. E se nos recusarmos a sair? Perguntou Mariana, tentando manter a arrogância, embora a sua voz tremesse. Então, serão removidos à força e ainda responderão por desobediência a uma ordem judicial, respondeu um dos policiais. Foi nesse momento que Roberto se aproximou de mim, ignorando todos os outros. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, uma visão que eu não tinha desde a sua adolescência, quando discutira com o pai. Mãe, eu sei que errei. Fui fraco. Deixei a Mariana convencer-me a fazer uma coisa horrível. Mas eu sou teu filho. Eu amo-te. Não podemos resolver isto em família? Eu pago tudo o que gastei. Devolvo todos os seus documentos. A sua voz era desesperada, suplicante. Chegou a segurar-me na mão, como fazia em criança quando aprontava alguma travessura. Olhei para ele por um longo momento. Ali estava o menino que eu criei com tanto amor, a quem ensinei a andar de bicicleta neste mesmo quintal. O menino que me chamava minha mãe querida. Por um instante, quase cedi. Quase deixei o coração falar mais alto que a razão. Mas então, lembrei-me das palavras cruéis que ele escreveu no e-mail. A Isabel já viveu a vida dela. Lembrei-me de como ele concordou que eu estava a desperdiçar um patrimônio. Lembrei-me de como não hesitou em inventar mentiras sobre a minha saúde mental. Roberto, disse eu, com uma calma que me surpreendeu, retirando a minha mão da sua. Quando você decidiu roubar-me, deixou de ser meu filho. Quando inventou que eu tinha problemas mentais, você matou-me como mãe. E quando disse que eu já vivia a minha vida, você enterrou-me viva. Mãe, eu não queria dizer aquilo. Eu estava confuso, sob pressão. Não me chame de mãe. O meu filho jamais faria o que você fez. O meu filho respeitar-me-ia, proteger-me-ia. Você é apenas um estranho com quem partilhei um apelido por 45 anos. As palavras saíram com uma firmeza que eu não sabia possuir. Roberto desatou a chorar, mas isso já não era problema meu. Mariana, vendo que a situação estava perdida, partiu para o ataque. Sua velha amargurada! Vai morrer sozinha. Quando precisar de ajuda, não venha correr atrás de nós. O Dr. Thomas aproximou-se dela. Senhora, está a ser filmada. Sugiro que meça as suas palavras. Mas Mariana estava fora de si. Filmada? Ótimo! Que todos vejam como esta velha egoísta preferiu destruir a família a partilhar uma casa que ela mal usa. Mariana, disse eu, aproximando-me dela, deixe-me explicar-lhe algo que você nunca compreendeu. Esta casa não é apenas um bem material. É o fruto de 40 anos de trabalho. É o lugar onde fui feliz com o meu marido.
É a prova de que venci na vida sem roubar, mentir ou pisar em ninguém. Vocês tiveram a oportunidade de pedir. Poderíamos ter conversado, negociado, mas preferiram mentir, roubar, humilhar. Virei-me para Roberto. E você, que eu criei para ser um homem honesto, escolheu ser cúmplice de uma criminosa. Roberto desabou. Mãe, eu só queria dar uma vida melhor aos meus filhos, uma casa de praia. Roubando a sua própria mãe? É esse o futuro que quer ensinar aos seus filhos? O oficial de justiça interrompeu. Peço desculpa, mas preciso de cumprir a ordem. As 2 horas começaram a contar agora. Foi uma cena surreal vê-los a retirar à pressa tudo o que tinham trazido. Roupas atiradas para sacos, brinquedos, utensílios de cozinha. Durante quase 2 horas, foi um vai-vem desesperado. Dona Cláudia, a mãe de Mariana, passou por mim e sussurrou: Isto não vai ficar assim. Senhora, respondi. Os únicos direitos que vocês têm agora são os de réus num processo criminal. Quando finalmente terminaram, o oficial entregou-me as chaves da minha própria casa. Dona Isabel, a reintegração de posse foi cumprida. Peguei nas chaves com as mãos a tremer, não de medo, mas de emoção. Após 4 dias de humilhação, a minha casa era minha outra vez. Roberto fez uma última tentativa. Mãe, ao menos deixa-me explicar aos meus filhos. Eles não vão entender por que a avó desapareceu da vida deles. Roberto, os seus filhos nunca foram netos para mim. Foram ferramentas que a Mariana usou para me manipular. Faça isso pelos netos, Isabel. Vocês usaram essas crianças como escudo, mas eles são inocentes. E eu também era quando vocês decidiram roubar-me. Foi a última coisa que ele disse. Lidindile entrou no carro com Mariana e saiu da minha rua, provavelmente para sempre. O Dr. Thomas e eu entramos para avaliar os estragos. O estado da casa era deprimente. Móveis arranhados, tapetes manchados, paredes sujas, nada que não pudesse ser arranjado. Dona Isabel, quer dar uma volta pela casa sozinha? Imagino que precise de um momento. Obrigada, doutor. Caminhei devagar por cada cômodo. A sala onde eu e o Antônio víamos os nossos filmes. A cozinha onde preparava as nossas refeições. O quarto onde partilhamos 20 anos de vida. Sentei-me na cama e pela primeira vez numa semana chorei. Mas não de tristeza. Chorei de alívio. A minha casa estava de volta, a minha dignidade restaurada. E a justiça seria feita. 3 meses depois, a justiça veio como uma avalanche. Roberto e Mariana foram condenados a 2 anos de prisão em regime aberto e 300 horas de serviço comunitário para cada um. O advogado Henrique Medeiros perdeu definitivamente a licença da OAB e foi condenado a 1 ano de prisão. O Dr. Carlos Moreira, que assinaria o laudo falso, foi suspenso por 2 anos pelo Conselho de Medicina e multado. Solidariamente, foram obrigados a pagar-me R$ 50.000 de indemnização por danos morais, além de todos os custos dos processos. Para pagar, Roberto teve de vender o apartamento onde morava e Mariana, o seu carro. Durante o julgamento, presenciei cenas inesquecíveis. Quando o juiz leu a sentença, Roberto desabou a chorar no banco dos réus. Mariana tentou manter a pose arrogante, mas fraquejou, passando mal ao ouvir que teria antecedentes criminais. Ela ainda tentou alegar que fora coagida pelo marido, uma mulher ingênua, mas os e-mails e as publicações nas redes sociais, onde se gabava da herança antecipada, provaram que ela fora a principal articuladora da fraude. O momento mais gratificante foi quando o promotor, na sua alegação final, declarou: Excelência, este é um dos casos mais revoltantes de fraude contra idosos que já testemunhei. Os réus não tentaram apenas roubar a vítima, tentaram aniquilar a sua dignidade e sanidade perante a sociedade.
Dona Isabel Santos é um exemplo de que a idade não é sinônimo de fragilidade, mas sim de sabedoria para lutar pelos seus direitos. A história ganhou repercussão na imprensa local. Recebi cartas de centenas de pessoas que passaram por situações semelhantes, muitas dizendo que o meu exemplo as encorajou. Uma, em particular, tocou-me. Uma senhora de 85 anos, cujos filhos tentavam interná-la à força para vender o seu apartamento. Disse que, depois de ver a minha história na TV, procurou um advogado e reverteu a situação. Roberto nunca mais me procurou. Soube por conhecidos que ele e Mariana se separaram menos de um ano depois. Ele ficou com a vida destruída, desempregado devido aos antecedentes criminais, endividado, morando numa kitnet alugada. Uma parte de mim sente pena do menino que criei, mas a mulher em que me tornei não tem remorsos. Hoje, 2 anos depois, estou sentada na minha varanda, na mesma cadeira de balanço que o Antônio fez com as próprias mãos, a ver o pôr do sol. A casa está como sempre quis, em paz, em ordem, cheia das minhas memórias. Cada reforma que fiz depois que eles saíram foi um ato de reconstrução, não apenas da casa, mas da minha própria dignidade. Dona Esperança, a minha vizinha, vem tomar café comigo toda a semana. Ela sempre diz: Isabel, você foi a mulher mais corajosa que eu já conheci. Eu não me vejo como corajosa. Vejo-me apenas como uma mulher que se recusou a ser desrespeitada. Uma mulher que entendeu, aos 70 anos, que a dignidade não é algo que nos dão como um favor. É algo pelo qual se luta, que se defende com unhas e dentes. O Dr. Thomas tornou-se um amigo querido, quase o filho que eu merecia ter tido. Ele visita-me uma vez por mês e diz sempre a mesma coisa. Dona Isabel, eles não faziam ideia com quem se estavam a meter. Se soubessem da sua força, jamais teriam tentado. E é verdade. Eles acharam que estavam a lidar com uma velhinha indefesa e senil. Enganaram-se. Encontraram uma mulher que, apesar da idade, ainda tinha muita vida para viver e muita força para lutar por ela. Na verdade, eles não estavam provocando uma senhora qualquer. Estavam desafiando Isabel, costureira profissional, viúva independente e mãe dedicada, que a vida forjou em uma lutadora feroz. Uma mulher que, aos 70 anos, descobriu que a batalha mais importante de sua vida ainda estava por vir e que não se renderia facilmente a ninguém. Minha rotina, agora, é exatamente a que sempre sonhei. Desperto às 5, sinto a areia nos pés durante minha caminhada na praia e, ao voltar, tomo meu café na varanda, com a companhia do jornal. As manhãs são dedicadas às minhas clientes fiéis, que conheceram meu talento através da repercussão de meu caso. À tarde, cuido do meu jardim, agora mais exuberante do que nunca. E as noites são para mim, para meus livros favoritos e os programas de que tanto gosto. É uma vida simples, sim, mas é a minha vida. Uma vida que eu mesma conquistei, que defendi com unhas e dentes e que agora, finalmente, mereço viver em paz. Às vezes, enquanto rego meu jardim de temperos ou costuro na varanda ao entardecer, meu olhar pousa na porta do que um dia foi o quarto de Roberto. Agora é o meu ateliê. E nesse momento, sinto uma pontada inevitável de saudade. Saudade do filho que criei com tanto amor, não do homem em que ele se transformou. Saudade do menino que me ajudava a cozinhar nas férias, que me trazia desenhos da escola, que prometia comprar uma casa enorme para morarmos juntos. Mas então, a lembrança das palavras cruéis de Mariana, com as quais Roberto concordou, corta o ar. Isabel já viveu a vida dela. E eu sorrio. Porque hoje, aos 72 anos, vivendo sozinha na minha casa de Praia dos Sonhos, cercada pelas flores do meu jardim, recebendo amigas para o café, criando vestidos sob encomenda, eu sei de uma verdade inabalável.
Minha vida está longe de ter acabado. Estou, na verdade, vivendo a melhor fase da minha vida. A fase em que não preciso mais agradar ninguém, em que não tolero desrespeito, em que sei exatamente quem sou e do que sou capaz. Roberto e Mariana tentaram me enterrar em vida. Mal sabiam eles que, na verdade, estavam me ressuscitando. E você, que me acompanha até o fim desta história, lembra-se daquela Isabel humilhada, que saiu aos prantos daquela casa numa sexta-feira? Ela não existe mais. Em seu lugar, renasceu uma mulher que aprendeu que nunca é tarde para lutar por seus direitos, para defender sua dignidade e para mostrar ao mundo que idade não é sinônimo de fragilidade. Se alguém, um dia, tentar me subestimar novamente, descobrirá o mesmo que Roberto e Mariana. Isabel não é uma velhinha indefesa. Isabel é uma força da natureza, disfarçada em uma senhora de 70 e poucos anos. Obrigada por ter chegado até aqui. Se esta história tocou seu coração, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Porque o mundo está cheio de Isabéis, mulheres incríveis que são desrespeitadas pela crença equivocada de que a idade as torna fracas. E já passou da hora de mostrar a todos como estão enganados.